E a gente vai conversar agora com a Bianca Azevedo. Ela está em frente à Delegacia Especializada da Mulher, a DEAN de Campos. Ela vai conversar com a delegada, a Juliana Oliveira, que vai falar sobre o trabalho de combate à violência contra a mulher. Bianca, na oportunidade dessa reportagem, eu quero aproveitar e no momento que você puder aí, já conversa com a delegada a respeito do que a vítima acabou de falar nessa reportagem. Ela disse que já pediu a medida protetiva, está com a medida protetiva, conseguiu as provas e ainda assim esse homem não é preso. É o que muitas mulheres sofrem. Na oportunidade, gostaria até de saber da delegada, o que é que faz nesse caso? Ela tem que voltar de novo? Ela tem que ir à delegacia? Bianca, vamos conversar agora com a delegada. Sim, Ana Paula, os casos só aumentam e os números de descumprimento de medidas protetivas acabam preocupando as autoridades de segurança pública. Mais cedo, a delegada Juliana Oliveira nos informou que só neste ano 6 prisões por descumprimento de medidas protetivas foram realizadas. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a participação da delegada Juliana Oliveira e principalmente perguntar, Ana Paula ela fez uma pergunta porque a gente fez uma entrevista com uma vítima, que ela disse que ela tem medida protetiva, ela tem todas as provas do caso, do ex-companheiro dela que agrediu ela, e ela tem dúvidas sobre o que fazer, porque ela já não sabe mais a quem recorrer. Então, nesse caso, o que essa vítima, o que uma mulher nessa situação pode fazer? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje e é importante que a gente esclareça porque essa é a dúvida de muitas mulheres, né? Muitas vezes a mulher nos procura, faz um primeiro registro de ocorrência, nesse registro de ocorrência é solicitada a medida protetiva, ela tem essa medida protetiva deferida e depois voltam a ocorrer violações do direito dessa mulher, esse agressor volta a procurá-la, volta a praticar algum crime contra ela. O mero descumprimento, né, o descumprimento dessas medidas protetivas, né, desse afastamento desse agressor já configura um crime autônomo, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Não é necessário que aconteça nada além da aproximação desse agressor para se configurar esse crime. E é importante que nesses casos a vítima, né, procure a delegacia, faça um novo registro de ocorrência para a gente tipificar esse crime de descumprimento e avaliar se é o caso de pedir a prisão desse agressor. E aqui a gente pode dizer o que a senhora pode informar a que se deve esse aumento nos casos de medidas protetivas, que cada vez mais mulheres estão solicitando essa proteção? O que a gente observa na prática é que as mulheres elas estão mais conscientes dos direitos delas, né? Propriamente essas campanhas de conscientização, de informação, os órgãos de proteção, né? De ter esse apoio, de saber aonde procurar ajuda, isso acaba contribuindo também para o aumento dos registros, né? É importante que a gente diga que nem sempre todo caso gera um registro. Tem muitas vítimas ainda hoje que têm vergonha de denunciar, têm medo de denunciar, mas é importante que elas procurem, né, os órgãos de proteção para que elas efetivamente sejam protegidas. A senhora falou mais cedo que o ano está começando, então ainda foram apenas 6 prisões, mas que a tendência é que ao longo do ano esse número aumente, né? A gente observa, né, nas delegacias, não só na DEAN, mas nas delegacias daqui de Campos, a gente tem uma diminuição, né, de registros de ocorrência nesse princípio de ano, muito por conta das festividades, do carnaval, muita gente sai daqui, vai para a praia, né, migra para a praia, então a tendência, assim, o que a gente observa, a gente acaba fazendo um comparativo com os anos anteriores. E observando os anos anteriores, a gente vê que, na verdade, não tem uma diminuição, tem um aumento desses casos, né? E a gente pode falar também da importância das mulheres continuarem denunciando, porque às vezes elas vêm, denunciam, fazem um primeiro registro e às vezes por medo ou até por se reconciliar com o companheiro, o agressor, acaba retirando a medida, vem na delegacia e fala que não precisa mais, que está tudo bem, que tudo se resolveu. E na prática o que a gente vê é uma reiteração dessa conduta, né? Infelizmente lógico que existem casos e casos, mas o que a gente vê na prática é que normalmente aquele agressor ele vai voltar a agredir, a ameaçar aquela vítima e colocá-la numa situação de risco. Então é importante sempre as mulheres denunciarem e serem firmes na escolha, justamente para não deixar esse medo se sobressair e não acabar retornando por agressor e acabar sofrendo às vezes até uma situação pior.
Exatamente. É importante que essa decisão, né, de denunciar seja fortalecida, né? É para isso que a gente conta, o município ele conta com alguns órgãos de proteção, né, para dar apoio para essa mulher, porque a gente sabe que não é uma jornada fácil. Primeiro procurar a delegacia, é importante que ela se mantenha convicta da decisão dela, porque é para o próprio bem dela, para preservar a integridade dessa mulher. E a gente acaba falando muito também sobre a família, né? Porque essa própria vítima que a gente fez a reportagem, ela falou que toda a família dela estava com medo, porque o agressor ainda estava solto, ele acabou pulando o muro da casa dela. Então, querendo ou não, não é só a vítima que sofre com essa sensação, é toda a família que fica com medo, né? Sem dúvida. É por isso que é tão importante, no caso de descumprimento, que a mulher procure a delegacia para noticiar esse descumprimento. A gente não fica sabendo automaticamente desse descumprimento se a vítima não nos procurar. E também acione a Patrulha Maria da Penha, né, que eles fazem a avaliação, a reavaliação, a fiscalização do cumprimento dessas medidas protetivas. Muito obrigada, Bianca. Delegada. Ou seja, Ana Paula, a gente... Sim, estou vendo. Bianca, aproveitar que você está aí com a delegada Juliana Oliveira, agradecer mais uma vez, grande delegada que está aí à frente da DEAN, fazendo um trabalho muito importante também de conscientização. E a respeito dessa questão, eu gostaria de ouvir o que a delegada tem a dizer em cada caso, porque são muitas mulheres que procuram, mas cada caso é um caso. E eu acompanho o trabalho da delegada a respeito aí desse combate à violência contra a mulher. Eu gostaria que ela falasse da importância de se ouvir cada história, da importância desse atendimento, porque esse atendimento também é muito importante, que essa mulher se sinta acolhida. Gostaria, Bianca, que você perguntasse à delegada como é que ela vem trabalhando essa questão do atendimento de cada caso, porque cada caso é uma história, cada mulher traz a sua história e é bem diferente, por mais que sejam ciclos repetitivos, né? A gente sabe que cada mulher vive uma realidade. Então, como é que a delegada pode falar em relação aos atendimentos? Delegada, a apresentadora Ana Paula, ela perguntou como que é o atendimento especializado no caso de cada mulher, porque querendo ou não, é uma situação diferente, é uma realidade diferente, uma região, né, diferente, às vezes de cidade que procura aqui. Então, como que é esse atendimento, esse acolhimento a cada vítima? O importante, né, o que os policiais são sempre capacitados para tal, é dar esse acolhimento, compreender que ali não é um fato qualquer, né? Ali a gente está tratando de uma vida, de uma pessoa com as suas particularidades. Então a gente tem esse cuidado, né, de olhar para cada situação de forma individual. Eu não tenho como te dizer como todos os casos vão ser atendidos, porque cada caso é um caso. Tem mulher que não se sente confortável, né? O nosso atendimento ali fica no balcão. Então, se uma mulher não se sente confortável, se ela não quer noticiar aquilo com outras pessoas ali próximas, até outras vítimas, a gente tem o cuidado de levá-la para dentro de uma sala, que ela vai poder ser atendida somente ela, né, e o policial. A gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, né, humanizado, né, de empatia por aquela mulher, porque para ela já chegar ali, ela já teve que romper muitas barreiras, né? Então ela não pode ser de forma nenhuma revitimizada. Bianca, nesse Dia delegada. Internacional da Mulher, Bianca... Mais alguma pergunta? Sim, para a gente encerrar essa entrevista e agradecer mais uma vez aí a delegada, o que é que ela pode deixar de mensagem para o Dia Internacional da Mulher, que será celebrado aí no próximo domingo? Agora, a Ana Paula, ela quer saber qual a mensagem que a senhora pode deixar para as mulheres, né, de Dia Internacional da Mulher. Esse mês a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e seria tão bom que a gente pudesse falar só de coisas boas, né? Infelizmente, os números mostram que nós mulheres, nós temos que nos proteger o tempo inteiro, não só na rua, mas dentro de casa. A gente vê notícias todos os dias estarrecedoras de pessoas, né, que praticam mal contra a mulher, violência contra a mulher, pessoas desconhecidas e, infelizmente, muitas delas conhecidas, né, pessoas próximas. Então, a minha mensagem é sempre para que essa mulher ela consiga encontrar forças, né, para ela sair do ciclo de violência, porque não existe vida com violência. A gente precisa se libertar desse ciclo, né? A mulher precisa e ela pode contar com a DEAN nessa batalha. Perfeito, muito obrigada, delegada. Como a delegada falou, como você mesmo falou, Ana Paula, a importância dessas mulheres, dessas vítimas, buscarem ajuda e saberem que aqui na DEAN elas serão acolhidas, elas receberão um atendimento especializado para cada caso e principalmente de sempre procurarem ajuda, não ficarem com medo
terem coragem para denunciar os casos, Ana Paula. Muito obrigada, Bianca, mais uma vez. Agradece aí a delegada, a Juliana Oliveira, participando aqui com a gente sobre esse dia que é importante, sobre a importância da denúncia. E agora essa informação foi mais do que providencial. Nós trouxemos nessa reportagem uma mulher que tem a medida protetiva, que já levou isso à justiça e ainda assim continua vivendo uma situação, né, de ameaças, de violência. Qual é a orientação? A delegada acabou de explicar. Voltar à delegacia e pedir e fazer uma nova ocorrência para que aconteça aí a prisão.